Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de magnetismo. No caso, a gente vai falar sobre o eletromagnetismo, tá? É aqui que a gente vai ver onde a eletricidade e o magnetismo se juntam e formam uma ciência só, que é o eletromagnetismo, tá? Então, a gente já viu eletricidade separada, na aula passada a gente já falou sobre o magnetismo, sobre a origem do magnetismo, quando que começou o estudo disso, a definição lá do polo norte, polo sul de um ímã, falamos sobre o vetor campo magnético e tudo mais, e hoje a gente vai aprofundar esse conceito aí e juntar com a eletrodinâmica, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver o campo magnético produzido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido por um fio que transporta a corrente elétrica no caso, regra da mão direita, falar também sobre espira, bobina e solenoide, tá? Então, vamos embora. Então, tudo começou com a extremíssima cagada do Ørsted, tá? Eu falo cagada aqui, pessoal, mas ele já tinha ideias sobre o assunto, tá? E o que aconteceu? O dinamarquês aí, Hans Christian Ørsted, lá por volta do começo do século XIX, né, 1900 e bolinha, ele já pensava que eletricidade e magnetismo eram coisas muito parecidas, e realmente é. Se a gente viu o campo elétrico, a gente viu o campo magnético, as linhas de campo, viu que tem muita coisa parecida, né? E a própria força magnética e força elétrica, elas são forças de campo. Então, não só ele, como alguns outros cientistas naquela época pensavam, pô, cara, é muito parecido isso, né? Negócio louco, tal. E quando ele estava em uma palestra, dando uma palestra para algumas pessoas, justamente sobre eletricidade e sobre magnetismo, ele percebeu, né, que ao ligar um equipamento, ele estava próximo de uma bússola, a agulha da bússola ela dava uma defletida. Como assim? Ó, olha esse vídeo e preste atenção no que acontece com a bússola. Ó. A pessoa ela está aí com uma bateria e ele liga o fio no polo positivo e negativo da bateria, que passa corrente elétrica. Olha lá, quando ele chega próximo da bússola, olha como a bússola ela entorta. Foi isso o que o Ørsted percebeu na sorte no meio da palestra ali, né? De novo, sorte entre aspas, porque ele já imaginava que aquilo poderia ter acontecido. Ele só não fez de propósito, tá? Então esse é o famoso experimento de Ørsted. Aqui a gente tem outro GIF mostrando um pouco melhor. A pessoa vai lá, coloca a bateria, olha como a bússola muda, né? Então, é isso. É um fio, o fio, quando ele transporta corrente elétrica, a bússola inclina. E aí você pensa naquela época. Eletricidade é uma coisa, magnetismo é outra coisa. O que faz um ímã girar? Outro ímã. Tanto que dessa sacada que a gente mostrou que a Terra tem o magnetismo, ou seja, a Terra também funciona, se comporta como um ímã. Então a gente teve essa ideia justamente porque a bússola se orienta com a Terra. E na hora que o Ørsted percebeu isso daqui, ele falou, pô, a corrente elétrica passa pelo fio e a partir disso a bússola ela mexe, como se o fio se comportasse como um ímã. Então ele falou, puta que lá merda, então a corrente elétrica, o movimento da eletricidade, lembrando que naquela época não se sabia sobre elétrons, sobre prótons, não tinha nenhuma ideia disso, o pessoal achava que simplesmente era um fluxo elétrico, como se a eletricidade realmente fosse uma espécie de fluido, né? Ele pensou, cara, então é o fluido elétrico, é o movimento da eletricidade que produz o magnetismo, porque quando o fio está desligado, a bússola está normal. É a partir do momento que eu ligo o fio, ou seja, que aparece eletricidade no fio, que a bússola gira. Então, a corrente elétrica gera o magnetismo. Essa foi a grande sacada de Ørsted, a grande ideia do Ørsted, tá? A partir daí, eletricidade e magnetismo é a mesma coisa. Por quê? O magnetismo é fruto da eletricidade. Lembra da aula passada que a gente falou sobre ímãs elementares? Que um elétron em movimento ele produz um campo magnético? É por conta disso. O magnetismo ele só existe porque tem alguma carga elétrica que tem um movimento e esse movimento da carga elétrica gera magnetismo. Então, o magnetismo não é uma coisa pura, vamos dizer assim. Ela é um produto, e ela é um produto do quê? Do movimento de cargas elétricas.
Olha que interessante, né? Então, se a gente for analisar o campo magnético, então, porque você pensa, se o fio passando corrente elétrica, ele se comporta como ímã, então ele também produz um campo magnético, né? Então vamos analisar isso. O campo magnético produzido por um fio. O campo magnético produzido por um ímã, a gente já discutiu bastante na aula passada. As linhas de campo elas saem do norte, entram no sul. Porém, como não existe um monopolo magnético, é sempre um dipolo magnético, sempre tem um polo norte e um polo sul, as linhas elas continuam dentro do ímã, né? Então, por conta disso, a gente definiu lá na aula passada que as linhas são fechadas e o sentido dela é sempre do norte para o sul. Então, o campo magnético sempre vai respeitar isso daqui. São linhas fechadas, saem do norte e entram no sul, porém, dentro do ímã elas continuam. Então, se um fio que passa corrente elétrica, ele se comporta como ímã, o campo magnético dele vai ter as mesmas características. E como que seria isso? São linhas fechadas em volta do fio. Então, o fio ele vai funcionar como se ele fosse um eixo. E o campo magnético ele vai aparecer de forma circular em volta do fio. Então você imagina que por onde o fio passa, o eixo por onde o fio está passando, ele seria o centro desse círculo. E aí você tem as linhas de campo dando voltas em volta desse fio, tá? Como a gente falou, as linhas são fechadas, então por isso que ela é um círculo fechado. E aqui fica difícil de você analisar onde é o polo norte e o polo sul, porque simplesmente ela dá uma volta. Então no caso de um fio longo e reto, a gente não fica se preocupando em definir polo norte e polo sul, porque as linhas são fechadas e a gente tem isso daí, tá? Quanto mais próximo do fio, maior vai ser o campo magnético, e quanto mais longe do fio, menor vai ser esse campo, tá? E o campo magnético também, é importante dizer, ele depende da corrente elétrica. Porque se não houvesse corrente elétrica fosse zero, não existe campo magnético. Se a corrente elétrica for pequenininha, o campo magnético produzido é pequeno. Agora, se a corrente elétrica for muito grande, for muito alta, tiver uma alta intensidade, o campo magnético vai ser bastante intenso também, tá? Então, quanto mais maior a corrente elétrica, maior o campo, beleza? Tá, mas o sentido, ele é um problema. Por quê? Em questão da direção, de boa, ela é circular. Então, o campo magnético ele é uma volta em torno do fio. Porém, ele poderia girar num sentido horário ou no sentido anti-horário. E como que eu vou saber qual sentido vai ser? Né? Esse é o grande problema, a grande questão que a gente tem aí é, será que ele gira no sentido horário ou será que ele gira no sentido anti-horário? Então, por observação, criou-se uma regrinha que a gente chama de regra da mão direita, tá? Não é uma lei, a pessoa chegou lá e falou, a partir de hoje vai ser assim. Não, é observação. De tanto analisar o problema em questão, observar através de instrumentos, no caso bússolas, e perceber fazer a desenho da linha, eles perceberam um padrão. E esse padrão a gente acha facilmente com o auxílio da nossa mão direita. Então, como que funciona então? É o seguinte, você vai pegar a sua mão direita, é horrível dar aula disso sem estar presencial, porque aí é o momento onde eu mostro com a minha mão e aqui tá difícil de fazer, a gente só tem o auxílio do PowerPoint, mas vamos tentar. Então, pensa o seguinte, ó, a sua mão tem 5 dedos, a Vapsor Ruler descobriu hoje? Não, enfim, sua mão tem 5 dedos, ela tem o dedão e os outros 4 dedos aí, né? Aí cada um com seu nome. Lembra da musiquinha lá do prézinho que você sempre cantava com a professora Katia do pré, tá bom? O que você precisa observar aqui é que o teu dedão, se você abrir tua mão, ele faz uma direção perpendicular com os outros dedos. Então, enquanto os outros dedos estão apontando para cá, o teu dedão ele pode apontar numa direção diferente, ou seja, fazer o 90 graus que a gente tem aí, tá? Isso se você considerar os dedos aqui todos colados juntos um do outro, beleza? A regra da mão direita, você vai pegar o seu dedão e enfiar ele bem no meio do fio aqui. Então, na onde a corrente do fio estiver, porque a corrente ela vai num sentido ou no outro, ela vai seguir o fio. O fio é uma direção e aí a corrente pode ir em um sentido ou no sentido contrário. Então você vai pegar o dedão e colocar a favor do sentido da corrente. Então tá vendo aqui, ó, a corrente está indo nesse sentido, o dedão do cara está seguindo esse sentido. Aqui o fio está na vertical, a corrente está indo para cima, então o dedão vai seguir o sentido da corrente. Se a corrente viesse para baixo, você ia colocar o dedão para baixo, tá? Então seria isso, o dedão, lembrando que tem que ser com a mão direita, tá? Tá vendo que tá até aqui, ó, destacado. Não vai fazer isso com a mão esquerda. Tem muita gente que tá com preguiça porque a direita tá escrevendo, a pessoa que é destra no caso, né?
Aí ela vai lá e fala, vou fazer rápido isso daqui, enquanto eu escrevo eu vou fazer com a mão esquerda. Aí vai bugar tudo, tem que ser com a mão direita, tá bom? Beleza, colocou o dedão a favor da corrente, a gente sabe que as linhas de campo são circulares e o problema aqui é saber o sentido. Então é só ver para onde a sua mão vai fechar. Por isso que muita gente chama também de regra do abraço ou regra do tapa. Porque na hora que você fechar a sua mão, ela só consegue fechar para um sentido. O cara não consegue pegar esses dedos e abrir e passar os dedos aqui por volta do punho dele. Não tem como isso, a menos que ele seja o senhor elástico, né? Mas no sentido que a sua mão fechar, é o sentido da linha. Então, você está vendo que a mão do cara aqui fecha para dentro do fio. Então a linha nesse ponto está para dentro do fio. Né? Aqui mesma coisa. Aqui está para dentro do fio. Então a linha faz esse movimento aí, tá? Essa é a regra da mão direita. Então eu tentei colocar um GIF aí para vocês analisarem um pouco melhor. Essa mão não é minha não, tá, pessoal? Essa mão eu achei na internet aí, o GIF. Não vai achar que é a minha mão não. Mas enfim, nada contra a mão também do cara aí. Ainda bem que ele fez esse GIF. Eu queria até, de verdade, queria saber de onde esse GIF saiu para agradecer o cara, porque demorou para encontrar esse treco aí. Mas enfim, então você vê, ó, por onde a mão dele tá fechando, olha lá. A mão dele tá fechando, é o sentido que esse círculo aqui tem, ó. Então, o campo magnético, pela regra da mão direita, ele vai seguir sempre o sentido de fechamento da tua mão aí, no sentido do dedo, tá? Beleza? Beleza? Então, é isso daqui, ó. Então, vou pegar esse GIF e vou usar toda vez, e como que eu não posso mostrar para vocês. Mas lá, tá vendo? A corrente agora tá para a direita, o movimento das cargas elétricas para a direita. Olha como que ele tá fechando, ó. Então, é isso que você vai fazer. Dedão sempre a favor da corrente, que aqui o GIF mudou, mas daqui a pouco ele volta, tá? Na hora que ele voltar aqui para a direita, ó. Olha lá, voltou para a direita. Olha lá como que ele segue nesse sentido. Tá vendo que os dedos fecham exatamente nesse sentido? Então aqui ele está vindo para a esquerda, aqui embaixo, se a minha mão desse a volta, aqui embaixo ele estaria para a direita. Beleza? Então é isso daí. Sempre para saber o sentido, usa a regra da mão direita, tá bom? Não se esqueça que é a mão direita. Beleza? A mão direita tem que ser a mão direita, tá? Direiteiro, só a mão direita aí, não pode mão esquerda, é a regra da mão direita. Senhor, se eu fizer com a esquerda, primeiro que tá errado, e segundo que tem uma outra regra que a gente vai ver lá na frente, daqui a pouquinho, em questão de força magnética, que aí, para saber o sentido, a gente vai usar a regra da mão esquerda. Então são duas regras com as duas mãos, cada uma aí para uma finalidade diferente. Então muito cuidado, essa daqui é a regra da mão direita. Tranquilo? Mas, como a gente sabe na física, a gente tem que calcular tudo. Então, como a gente aqui já sabe a cara do vetor campo magnético, lembrando que o campo magnético a gente está representando aqui pela letra B, tá? Então, o vetor campo magnético é a letra B. A gente já sabe a direção e o sentido, né? O sentido vai ser dado pela regra da mão direita, agora a gente precisa saber o módulo. Como que eu sei o valor do campo magnético? A gente vai ter uma formulinha. A formulinha é o seguinte... Ela vai ser B, campo magnético, é igual coeficiente de permeabilidade magnética, tá? Então isso aqui depende do meio. No caso, esse zero aqui é porque nos nossos exercícios esse problema vai estar no vácuo, tá? Então depende do meio, então muito cuidado com isso. A maioria aqui a gente vai usar o vácuo. E a constante no vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Tesla é a unidade no Sistema Internacional de Campo Magnético, tá? Em homenagem ao Tesla, beleza? Então vai ser a permeabilidade magnética do meio vezes a corrente. Então tá vendo? Ó, ele depende da corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Aqui na formulinha pra gente. E ele vai depender dividido aqui também por 2π vezes essa distância D. O que seria esse D aqui? O D é a distância da onde eu quero calcular o campo magnético até o fio. Lembrando que é a distância, ou seja, é o raio aqui, ó. Se você imaginar a linha magnética aqui, a linha de campo magnético como um círculo, essa distância seria exatamente o raio. Então, por isso que você vê alguns livros colocarem aqui nessa forma, 2πr, porque 2πr é a circunferência, né? Então, o R aqui seria o raio do círculo, mas o ideal é chamar de distância, porque é a distância que eu quero do ponto, né, até o fio que produz o campo magnético aí, tá bom? Distância perpendicular no caso. Então, é assim que você vai calcular o campo magnético produzido por um fio longo e reto, tá? Daí, pessoas, agora a gente vai complicar um pouquinho.
mas já está terminando. A gente vai ver uma espira circular. Qual que é a ideia da espira? Ela é um fio enrolado. Então, toda vez que você pegar um fio e der uma volta nele, você fez uma espira, tá? Então, é isso. Uma espira é um fio enrolado, é uma volta. Então, isso é uma volta. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou maximizar o campo magnético no meio. Se esse fio passar corrente elétrica, aqui a gente até tem uma imagem. A pessoa passou um fio, nesse fio ela colocou uma corrente elétrica, né? Depois de dado uma volta, fez uma espira no caso, e aí ela usou a limalha de ferro. Tá vendo? Olha as linhas de campo formadas aqui, ó, circular, certinha, igual a gente tinha lá no campo magnético produzido por um ímã. Ele fez certinho, ó. Você acompanha, é um círculo em volta do fio. Só que o campo magnético produzido pelo pedaço dos fios aqui, eles vão se somar. Olha lá o que está acontecendo. No centro da espira, o campo magnético produzido por esse pedaço está aqui para dentro. Ó. E o campo magnético produzido por esse outro pedaço também está aqui para dentro. Então é como se o campo magnético produzido por esse pedacinho se somasse com o campo magnético produzido por esse outro pedaço. Só que não é só esses dois pedaços que estão produzindo campo magnético no meio da espira. Aqui em cima também tá, aqui nesse ponto também tá. Então, o que eu estou fazendo enrolando o fio é maximizando o campo magnético no centro da espira. Então, uma espira sempre vai produzir um campo maior do que um fio reto, beleza? E aí a gente tem isso daí, tá bom? Quando tiver espira e ela estiver desenhada dessa forma, o campo magnético no meio vai ser dado pela regra da mão direita, tá? Então aqui, por exemplo, se eu pegar a minha mão direita, e eu colocar o dedão aqui nesse ponto para cima, porque aqui a corrente está para cima, ela está dando a volta no sentido horário aqui. Então, nesse caso, o meu dedão está para cima, você ia ver que meus dedos iam entrar aqui no meio, ia fazer esse movimento. Estou fazendo movimento com a mão aqui como se vocês estivessem vendo, né? Mas enfim. Então, se você faz isso aí na tua casa, coloca o dedão da sua mão direita para cima aqui, abraça o fio. No meio da espira, você ia ver que o seu dedo ia estar entrando aqui, ó, né? Então, isso fala que o campo magnético produzido por esse pedaço está no meio. No lado oposto, é o contrário, porque a corrente está no sentido horário, então aqui ela está subindo, na hora que ela dá a volta aqui, ela vai estar descendo. Então, se você pegar o seu dedão, colocar o seu dedão aqui, na hora que você pegar a mão direita e fechar, você vai ver que os seus dedos aqui, como a sua mão está de ponta cabeça, ele vai fechar para dentro também. E aí esse campo magnético do lado esquerdo se soma com o campo magnético do lado direito, tá? Caso você queira decorar, porque a regra da mão direita foi difícil para você, pode decorar também. Quando a corrente estiver no sentido horário, o campo está para dentro. E quando a corrente estiver no sentido anti-horário, o campo está para fora, tá? Mas se você dominar a regra da mão direita, não precisa decorar não, só aplicar aqui que já era, tá bom? Mas, caso queira, corrente no sentido horário, campo para dentro, corrente no sentido anti-horário, o campo magnético está para fora da espira, tá? Aqui, pessoal, como está em 3D, porque a gente vai analisar tanto entrando, saindo, quanto para cima, para baixo e direita e esquerda, a gente está analisando as 3 dimensões, né? Tanto profundidade como largura e altura. Então, aqui, a gente precisa representar o vetor também entrando e saindo. Então, quando a gente quiser representar o vetor entrando no plano, a gente vai desenhar um xizinho, tá? Pensa numa flecha, ó. Se eu tiver uma flecha aqui, flecha lá do Robin Hood, eu venho aqui e faço uma flecha, ó. E aqui ela vai entrar e vai perfurar o coração, porque a flecha do cupido, blá, 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 pel, pei. Enfim, na hora que eu atiro a flecha, ela tá vindo pra cá. Então, a flecha, lembrando que ela representa o vetor. Então, vamos supor o seguinte, ó. Ela vai atravessar o papel. Se ela estivesse atravessando aqui o papel, se fosse eu que atirasse a flecha, na hora que ela atravessasse o papel, o que eu ia ver dela? Eu ia ver a parte de trás, ou seja, eu ia ver essa penugem, então eu ia ver um xizinho, como se fosse um X, né? Agora, se a flecha estiver vindo para mim, eu estiver aqui no plano e a flecha estiver vindo na minha direção, eu vou ver a ponta da flecha. Então, por isso que a gente representa aqui, ó, a pontinha como sendo o vetor saindo, ou seja, o vetor está vindo na minha direção, e a setinha aqui, o xizinho, o vetor está entrando, o vetor está indo, está se afastando de mim, tá bom? Então, a gente vai representar x entrando, pontinho aqui saindo. É tão difícil dessa aula sem ser presencial. É difícil demais. Quem tiver com dúvida, pessoal, procura alguma outra videoaula no YouTube com um professor mostrando, que aí fica mais fácil de visualizar, tá? E o módulo do campo dentro de uma espira. Professor, tem uma conta diferente? É uma conta bem parecida. Lembra que para um fio longo e reto, você tem que o campo
é μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes a distância. Então aqui é muito parecido, você só vai trocar o D por R, como eu falei, alguns lugares já chama de R. Por que R, professor? É o R da espira. A espira é circular, não é? Então se ela é círculo, a distância do centro dela até a espira é o raio da circunferência. Então esse R aqui é o raio da circunferência, tá? E a diferença em relação à formulinha do fio longo e reto é que essa fórmula aqui não tem π, né? A fórmula do fio reto tem π. A fórmula da espira não tem π. Essa é a diferença dos dois. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Para terminar, pessoas, agora a gente vai falar de uma bobina e de um solenoide e fazer exercício. Bobina. O que seria uma bobina? Espira é um fio que deu uma volta. Então você pegou o fio e enrolou ele deu uma volta, é uma espira. Uma bobina são várias voltas. Simples assim, tá bom? Então uma bobina é um fio enrolado várias vezes. Ou seja, uma bobina é composta de várias espiras. Então aqui, por exemplo, ó, quantas voltas eu tenho aqui nesse desenho, aqui nessa imagem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 voltas. Ou seja, eu tenho 12 espiras. Então uma bobina sempre vão ser várias espiras juntas, tá bom? Toda vez que você vê num circuito esse objeto aqui, que é um fio enrolado várias vezes, isso é uma bobina, tá? Ele quer produzir um campo magnético aí para produzir eletricidade ou para realmente fazer um movimento aí que a gente vai entender mais para frente. Tranquilo? Então, bobina é isso. Por que a gente tem a bobina chata? Porque ela dá aula de física? Não, ela é uma bobina chata porque ela é achatada, tá bom? Então essas espiras vão estar tão juntinhas aqui, tão juntinhas, tão juntinhas. O comprimento aqui, ele é muito pequeno em relação ao tamanho da espira, ou seja, ao raio. Se você comparar o raio da espira aqui com esse tamanho, com esse comprimento da bobina, esse comprimento da bobina é pequenininho. Então por isso que é uma bobina chata. Isso daqui, por exemplo, é uma bobina chata? Não, ela é uma bobina longa. Por quê? Porque se você pegar o raio aqui, ó, dessa espira, é um raio que tem um tamanho X. Você vê que esse comprimento ele é maior do que esse tamanho aqui. Então essa bobina aqui não é uma bobina chata, tá? Eu só peguei ela mesmo para representar. Muito menos essa daqui. Essa daqui não é uma bobina chata. Ela é uma bobina que o comprimento dela é grande em relação ao raio da espira que forma essa bobina, tá bom? E, enfim, e a bobina chata, professor? Como que eu vou calcular o campo magnético dela? É bem fácil. Como a bobina são várias espiras juntas, ó, isso daqui é a fórmula da espira. Lembra lá que a gente calculou no slide passado? Ó? Uma espira, o campo magnético é μ0 vezes I dividido por 2R. Então, se a bobina chata são várias espiras juntas, é só pegar o campo magnético produzido por uma e multiplicar pelo número de espiras que eu tenho. Esse N aqui é justamente isso, é o número de espiras, tá? Então, simples assim. Uma bobina chata não tem segredo. É só pegar o campo de uma espira e multiplicar pelo número de espiras que você vai ter lá, tá bom? Simples assim, suavão, de boa. Tá. E por que eu tenho isso daí, professor? Por que é importante eu saber? Porque através disso eu consigo fazer os ímãs artificiais, que a gente chama de eletroímã. Então, se você já viu um guindaste aqui com isso preso nele, isso daqui é um eletroímã. Por quê? Qual que é a vantagem do eletroímã? Um ímã normal, um ímã natural, eu não consigo desligar ele. Ele é um objeto que tem magnetismo, porém eu não consigo desligar e também não consigo aumentar o magnetismo dele ou diminuir. Ele tem o magnetismo dele, o campo magnético dele, e é dele e vai ficar daquele jeito para sempre. Um eletroímã não. Um eletroímã eu posso ter isso daqui, aqui tem uma bobina dentro dele, né? Uma bobina que vai passar eletricidade. Eu aproximo isso daqui do que eu quero pegar, do objeto de metal que eu quero pegar, e aí eu ligo o eletroímã. A partir do momento que ele passar a corrente elétrica aqui, ele vai gerar o magnetismo, prender o objeto de metal que eu quero, aí eu levanto, levo para onde eu quero, e para soltar, eu não preciso ficar forçando para soltar, é só desligar a corrente elétrica. Desligou a corrente elétrica, isso daqui vai cair suavemente lá, e aí eu vou trabalhar com ele da forma que eu quiser, tá? Então, a vantagem da gente ter bobina é justamente isso, a gente ter eletroímãs, que são ímãs que a gente controla o magnetismo dele. Tranquilo? Olha aqui que bonito, ó, aqui a gente tem um eletroímã pegando vários pedaços de ferro. Olha as linhas de campo magnético aqui saindo, né?
os grãos aqui de metal tá seguindo as linhas de campo, então tá bem bacana esse daí também. Tranquilo? E para terminar, solenoide. O que é o solenoide? Solenoide é a bobina longa. Então, enquanto a gente viu a bobina chata, que elas são várias espiras achatada, o solenoide é o tipo de bobina mais comum que a gente vai ver. Ou seja, o comprimento dele importa. Então, o comprimento dele a gente vai chamar de L e o comprimento dele importa. Se você pegar o comprimento dele aqui, ó, e comparar com o raio da espira, com o raio de cada volta, o comprimento ele já é maior, ele já é grande o suficiente para influenciar no meu problema, tá bom? Então isso é a bobina longa. Então bobina chata, o campo magnético de uma bobina chata é só você pegar o campo magnético de cada espira e multiplicar pelo número de espiras. Aqui, no caso do solenoide, que é uma bobina longa, não vai ser assim, tá? Mas no final vai ser mais simples, beleza? Por quê? Primeiro de tudo, ó, solenoide, como no mundo real, para ter um magnetismo forte o suficiente para levantar objetos pesados, a gente vai ter que dar muita volta mesmo. Então não tem como a nossa bobina ser chata. Pelo número de voltas que eu vou dar, ele vai acabar se alongando, não tem como. Então por isso que na maior parte das vezes a gente tem bobina longa ou os chamados solenoides, tá bom? E nesse caso você observa que o magnetismo que ele produz, ó, é muito parecido com o da barra, o ímã em barra. A gente já viu o campo magnético do ímã em barra. Olha o campo magnético produzido por solenoide aqui. Muito parecido, quiçá igual, tá? Só que o solenoide é o ímã que eu posso ligar e desligar. E aí tá a vantagem. Tranquilo? Tá, professor, mas e como que eu calculo aí? Para calcular o campo magnético por um solenoide, a formulinha vai ser isso daqui, ó. O μ0 continua. Então vamos colocar aqui, ó, para uma espira era μ0 vezes I dividido por 2R, né? Então essa parte de cima continua. Vai depender também do número de voltas. Quanto mais espiras eu tiver, maior vai ser o campo magnético, né? Só que ele vai ser inversamente proporcional ao comprimento. Pensa assim, é como se o comprimento ele distribuísse o magnetismo. Então o magnetismo resultante ele vai ser mais fraco. Então quanto maior o comprimento, menor esse campo magnético no centro da espira vai ser, tá? No centro da solenoide, desculpa. Então por isso que o comprimento L aqui aparece dividindo. E olha que interessante, como o comprimento aqui ele é maior do que o raio do seu solenoide ele não é, então não faz tanta diferença aí, então por isso que ele não aparece. Você vê que ele não depende do raio desse solenoide. Se você tiver um solenoide assim, pequenininho, ou um solenoide que é mais grosso, o campo magnético produzido pelo 2 no centro, pelo menos, né, no interior do solenoide, vai ter o mesmo valor, tá bom? Pode aparecer em outros lugares também a fórmula desse jeito aqui, ó. Então vai ser o campo magnético. Aí você fala, professor, mas esse cara aqui comeu L, aqui não depende de L? Não. Então a questão é que esse daqui seria o número de espiras da bobina ou do solenoide dividido pelo comprimento, que vai estar dado no exercício como sendo assim: uma bobina possui número de densidade de voltas, aí chama de densidade de voltas às vezes, de 30 voltas por metro, alguma coisa assim, né? Então tá vendo? Ele já dividiu para você. Então, se eu tenho 30 voltas ou 30 espiras por cada metro que eu tiver de bobina. Então, quando aparecer já o número de voltas por metro, esse daqui é a densidade de espiras, né? A densidade linear de espiras. E aí você já joga direto aqui, você não precisa saber o número total de espiras e nem o comprimento, que essa divisão aqui já foi feita, tá bom? Então, quando ele já te dá a densidade de espiras, é só usar isso daí direto, tranquilo? Então, enfim, a aula de hoje era isso. Vamos fazer uns exercícios aí, bem simples, só para a gente fechar por hoje, tá? Então, o primeiro é da Mackenzie lá, caiu no vestibular em 2013. Ele fala: certo condutor elétrico cilíndrico encontra-se disposto verticalmente em uma região do espaço percorrido por uma intensidade de corrente elétrica I, conforme mostra a figura ao lado. Próximo a esse condutor, encontra-se a agulha imantada de uma bússola disposta horizontalmente. Observando-se a situação acima do plano horizontal da figura, segundo a vertical descendente, assinale qual é o esquema que melhor ilustra a posição correta da agulha. Então, o que significa essa coisa difícil que ele falou aqui? Ó? Então, observando essa situação acima do plano horizontal, então a gente vai estar acima desse plano, a gente vai estar aqui, olhando, né?
Segunda vertical descendente, então a gente vai estar olhando para baixo. Descendente significa isso, né? Então, segunda vertical descendente. Assinale qual é o esquema que melhor apresenta a posição da agulha. Então, tá vendo? Aqui no caso a gente está contra o fio. Lembra que eu falei que quando a gente estiver recebendo o vetor está vindo na nossa direção, a gente vai ver a ponta da flecha? Então é isso que essas pontinhas estão falando. Como eu estou olhando de cima, a corrente está vindo na minha direção, tá? E aqui ele já traçou a direção da linha para mim, que a gente já falou na parte teórica ali, que o campo magnético produzido por um fio é sempre circular em volta desse fio. Então esse círculo pontilhado aqui representa a direção. O nosso problema é saber o sentido. Então ele vai estar ou a favor desse círculo ou contra. E aí, nesse caso, a gente já pode desconsiderar a C, já C a gente sabe que não é, e a D também não, né? E a E também não, porque a E está falando que não tem campo aí. Na verdade, está falando que o norte também está para cima, mas não, ele vai ser sempre perpendicular, tá? Então vamos lá. Se a gente colocar aqui, o fio tá na vertical, tá saindo e a corrente está vindo no nosso sentido. Então pega o seu dedão. Pegar o seu dedão e coloca apontado para você, como se ele estivesse saindo da tela. Está saindo da tela do computador vindo em sua direção. Você está falando assim, ó, eu sou o maioral. Aponta o dedão para você. Imagina um círculo em volta do seu dedão e o sentido é fechando a sua mão. Eu estou fazendo aqui como se vocês estivessem vendo, mas enfim. Então, ó, nesse ponto aqui de cima, o seu dedo fecharia para cá. No ponto aqui o seu dedo está virando para cá, nesse ponto aqui o seu dedo está virando para cá e nesse ponto aqui ele está indo para cima. Né? Então aqui melhor representa é a A. Lembrando que a bússola, o norte dela sempre está com a ponta, né? Com a ponta da flechinha. Então a correta aqui realmente é a A. A B seria se o campo estivesse para baixo nesse ponto, mas nesse ponto aqui a gente sabe que o campo está para cima. Então, de novo, pega o seu dedão, aponta na sua direção e fecha a sua mão. Vê se ele não segue esse sentido que eu coloquei aí na A, tá? Então, a resposta certa é a A mesmo. 2. Marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética B no ponto P gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo da figura abaixo. Então, aqui a gente tem o fio está na horizontal, né? Então está aqui o fio na horizontal e a corrente está para a esquerda. Então pegue o seu dedão da sua mão direita, tá? Então regra da mão direita e finge que você vai abraçar esse fio. Você vai colocar o seu dedão aqui nesse sentido. Na hora que você colocar o dedão nesse sentido aqui, a sua mão na parte de cima do fio, ela ia entrar. Mas como o ponto em questão está abaixo do fio, a sua mão teria que dar a volta e na parte de baixo do fio ele ia sair de volta, tá? Então, isso toma muito cuidado, tá? Seu dedão vai entrar aqui na parte de cima, porém na parte de baixo do fio ele vai sair. Então, a resposta correta aí é a B, tá? Aí eu usei o GIF de novo, só girei ele para vocês entenderem melhor, tá vendo? Se você colocar seu dedão para a esquerda, lembrando que é da mão direita. Na parte de baixo do fio ele está descendo. Se fosse na parte de cima ele estaria entrando, mas na parte de baixo ele está descendo. Beleza? Sempre em 3D. E por fim, vamos fazer uma aí que tenha conta. O 3 ele fala o seguinte, para a figura abaixo, determine o valor do vetor indução magnética B situado no ponto P e marque a alternativa correta. Adote o μ igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metro, Tesla metro por ampere para a permeabilidade magnética. Tá? Então, beleza. A gente sabe que o fio é longo, então fio longo e reto, a formulinha tem que ter o π aqui, tá? Então é 2πd, então π está aqui porque o fio é longo e reto. E agora é só substituir os valores e calcular. A permeabilidade é 4π 10 a menos 7. A corrente elétrica, ele vale 20, tá? Eu não estou procurando enunciado, mas está no desenho, né? Então está aqui no desenho. Dividido por 2 vezes π vezes a distância que eu quero do fio até o ponto. Então essa distância aqui é de 5, mas muito cuidado, está em centímetros. Olha a constante aqui, tá vendo que na constante está em metro? Então você tem que obedecer isso daqui. Então é 5 centímetros. Se você lembrar lá, centímetro é 10 a menos 2 metros. A gente viu bastante isso em eletrostática. Beleza? Agora é só fazer a conta. Ó. O bom aqui é que tem π em cima, π embaixo, na dança do Chaco. Então só corto o π,
cortou o pipi, já era, ui, que delícia. Então aí o 4 também, eu posso dividir 4 por 2, sobra 2 aqui. O 20 aqui eu posso dividir por 5, 20 dividido por 5 dá 4. 2 vezes 4 que sobrou aqui dá 8. Vezes 10 elevado. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. Menos com menos aqui fica mais, então vai ficar menos 7 mais 2, menos 5, tá? E Tesla, que é a unidade de campo magnético no sistema internacional. Então a resposta correta aí é a alternativa B também. 8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tranquilo? Então é isso. O que a gente tem para a aula de hoje é isso daí, pessoal. Não esquece da regra da mão direita, né? Só mão direita. E tamo junto pro que daí vier. Qualquer dúvida, chama nós no WhatsApp. É isso. Um abraço e falou!